E eu vou falar uma coisinha, tá? Eu tô cada vez mais otimista com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, hein? Primeiro porque o chaveamento tá bom. Tá, o chaveamento tá muito bom. Japão, temos que passar. Costa do Marfim, né, que pode ali aprontar para cima da Noruega, ou Noruega, acho que a gente passa. E o bicho começa a pegar nas quartas de final, que provavelmente pode ter uma Inglaterra da vida, mas também a Inglaterra com um futebolzinho que tá mostrando nessa Copa do Mundo, para mim, não me amedronta. Vamos lá. Brasil e Japão, que eu acho o Brasil favorito. Costa do Marfim e Noruega, México e Equador, Inglaterra contra a República do Congo, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito, Suíça e Argélia, Colômbia e Gana. Mauro César Pereira, o meu otimismo voltou, a minha euforia voltou, e eu sei que você vai discordar de praticamente tudo que eu falei. Um chaveamento pelo menos bom para o Brasil, né, Mauro? Eu acho o outro lado da tabela bem mais difícil, Mauro César Pereira, até a semifinal. Cara, você é muito pacheco, né? Você se empolga com essas coisas, ganhou da Escócia, aí já acha que o Brasil é uma máquina. O Brasil e a Argentina não foram desafiados, vamos falar a verdade? Não foram desafiados para valer, né? O Brasil foi no primeiro jogo, foi muito mal, né? O empate até que foi bom, nas circunstâncias do que foi especialmente no primeiro tempo. Depois jogou contra duas equipes que se mostraram muito abaixo, né? A Escócia frustrante, assim, do ponto de vista escocês, que eles esperavam algo mais, né? E o Haiti, aquilo que a gente imaginava, ainda foi ingênuo, porque tentou sair para o jogo. Pô, você vê ontem o Messi lá e o Lo Celso. O goleiro da Jordânia, ele monta a barreira e fica atrás da barreira. É básico. Um canto é da barreira, outro canto é do goleiro. Isso aí todo mundo sabe desde que o futebol foi inventado. Você monta a barreira, um lado é protegido pela barreira, outro pelo goleiro. Para quê? Para desafiar o cobrador, ou ele vai chutar e a barreira vai abrir, ou ele vai chutar por cima da barreira, a bola vai cair dentro do gol, né? Se ele chutar no canto do goleiro, o goleiro tem a obrigação de defender, que é o canto que ele protege. Ele deu o canto, o Lo Celso colocou no canto, deu o canto o Messi, pô, patético, né? Assim, tem muito time ruim na Copa do Mundo, né? Eles estão saindo, né? Ainda tem alguns aí que são fraquinhos e que sobreviveram pela quantidade de vagas, mas é muito cedo para qualquer tipo de empolgação, eu acho. Não se justifica a sua empolgação como o Pacheco, que até entendo. Mas não tem nenhuma justificativa para isso. O Brasil pode ser até que mostre, pode ser que o Brasil saia bem amanhã, vença o Japão. Deve ser um jogo mais difícil até do que o do Marrocos, porque é um jogo eliminatório, então é outro caráter, né? Você não pode perder porque você está eliminado. Vejamos como vai ser, né? Se nesses dias de treinamento o Ancelotti conseguiu melhorar o time, aprimorar o conjunto, acrescentar alguns elementos novos ao jogo, que é um jogo de transição, para que saiba como se comportar, por exemplo, se estiver perdendo a partida e o Japão se fechar, ou qualquer outro adversário que possa vir adiante caso o Brasil se classifique. Mas é uma construção de um time durante a Copa, né? Agora começa a ficar mais desafiador. E com relação ao cruzamento, o Brasil pode pegar a Noruega, por exemplo, na outra fase, se passar pelo time japonês, um adversário que o Brasil nunca derrotou, o Brasil nunca venceu a Noruega, né? Então, é um europeu que ainda não eliminou o Brasil em Copa do Mundo, né? Lembrando que a cada Copa, desde 2006, o Brasil é eliminado por um europeu diferente. Ainda tem isso, né? Croácia, Bélgica, França, Alemanha, cada ano cada Copa é um algoz, né? Diferente, todos europeus. Então vamos ver como é que vai ser, como é que a coisa vai. A Holanda também eliminou, né? Uma vez, em 2010. Como as coisas vão se comportar no jogo de amanhã. Eu acho que a obrigação da seleção brasileira e do seu treinador é que o time amanhã esteja melhor do que no jogo anterior, se passar do outro melhor, porque são dias de treinamento. Sempre lembrando, o Brasil jogou na quarta, joga amanhã, segunda. Se avançar, joga só domingo. 3 dias. E joga em Nova Jersey, né? Ou seja, onde está? Nem viagem tem. Eles estão em Houston, saem de Houston, após o jogo amanhã, voltam, chegam... o jogo vai ser aqui 2 da tarde, vai ser meio-dia no horário local, né? 2 horas mais cedo no Texas. Então vai acabar o jogo, se não tiver prorrogação, o jogo acaba às 2 da tarde aproximadamente. Vamos imaginar que pega um voo 5 da tarde, né, Vamp? Mais ou menos, 5 e pouco, 3 horas de voo, 8, 9. Voo fretado? Vamos colocar aí
10 da noite devem estar todos no berço já. Nos seus quartos, na concentração. O voo que a gente falou, o avião fretado. Avião fretado, tudo confortável, aquelas poltronas de executiva. Cara, eles vão dormir na concentração, aí já acordam na terça-feira para treinar de manhã ali, aí aquela coisa, quem não jogou tem um treino, quem jogou tem outro tipo de atividade. E aí ainda vai ter quarta, quinta, sexta e sábado para jogar domingo em Nova Jersey. E o adversário do Brasil, seja ele qual for, vai viajar até essa cidade americana, essa região ali dos Estados Unidos, melhor dizendo, esse estado americano, para poder enfrentar o Brasil. Então é muito, muito confortável a situação. Aí nesse intervalo de tempo, obviamente, o time treinando tem que melhorar, né? Esse é o trabalho do treinador, dos jogadores. Então é aguardar para ver como vai ser. Acho também que uma competição como essa se divide muito bem entre duas fases, a fase de grupos e a fase de mata-mata, né? Aí o comportamento das equipes às vezes muda, o caráter é outro, é um jogo eliminatório. A história das Copas do Mundo e Libertadores, outros torneios assim, Champions League, quando tinha esse formato, né? Tá cheio de times que brilham na fase de grupos e fracassam na sequência, e o contrário também acontece. A coisa realmente zera, né? Agora, a questão agora é ter um bom jogo. Acho que o Brasil é favorito contra o Japão. Acho, é um palpite só, que vai se classificar. Acho que vai vencer o Japão. Mas não vou ficar também surpreso se porventura tiver dificuldade, que o futebol japonês evoluiu. Costuma ter muito respeito pelo Brasil, pela influência do futebol brasileiro por lá, especialmente do Zico, né, que foi o cara que deu início a tudo lá, quando foi pro Sumitomo, naquele time amador lá, o time da fábrica. Eles não tinham nada e tudo começou de fato com o Zico e outros brasileiros que lá trabalharam durante esses anos todos. A minha dúvida é se o Japão vai encarar o Brasil como quem encara o pai, assim, né, o mentor, com respeito excessivo, ou se vai pro pau. Se vai jogar mesmo a Vera, ó. Você me ensinou muita coisa, mas agora eu quero o professor que quer ganhar do aluno. O Japão quer ganhar do Brasil. Vamos ver como é que vai ser a postura dos jogadores, do time, se vai ter essa altivez. O Brasil é favorito, eu acho que passa. E aí, contra a Noruega, se for adversário, acho que tende a ser um pouco mais complicado. Não dá para tirar como base essa Noruega que jogou contra a França, porque foi um time reserva, né? O Haaland não jogou, o Odegaard não jogou, outros jogadores importantes ficaram de fora. Acho que é um outro cenário. Mas eu acredito na vitória brasileira amanhã. Eu acho que o Brasil é favorito, acho que o time, nessa hora, deve crescer. Mas, lógico que o Brasil tem que respeitar muito o Japão, sempre lembrando também que o Japão, na Copa passada, derrotou 2 campeões do mundo, Alemanha e Espanha, e isso resultou na eliminação para a costa da Alemanha, que caiu na fase de grupos. Então, um time que já tem no seu currículo embates aí com seleções fortes, né? Vencendo, né? Conseguindo. E o jogo recente contra a Holanda também foi um jogo que mostrou o poderio dos japoneses, né? Foram buscar resultado, estavam perdendo, foram buscar empate. A Holanda foi o jogo que a Holanda mais teve dificuldade, né? Que é uma das sensações, talvez, da Copa do Mundo, depois daquele 5-1 que meteu na Suécia e tudo, né? A Holanda com uma equipe que chamou a atenção positivamente. Então, ver como é que vai ser, mas acho que a partir de agora começa o desafio, que pode crescer rodada a rodada. E sobre essa questão do lado que é mais fácil, ontem nós vimos, como você mesmo falou, a seleção da Colômbia, que não é muito cotada, foi muito superior a Portugal, que é uma das seleções mais badaladas pelos ótimos jogadores que tem. Porque aquela coisa, uma coisa é ter jogadores bons, outra é formar um time. A Colômbia ontem mostrou ser um time melhor do que o time de Portugal, embora Portugal tenha, no geral, jogadores de mais destaque, eu acho até melhores. Mas é um bom time colombiano e jogou muito bem. Não ganhou porque... por um detalhe, aquele impedimento da ponta de chuteira. E outras oportunidades. Várias chances de gol. O jogo foi bem legal. E a Colômbia se impôs de uma maneira, assim, muito impactante, eu diria. Ou seja, como é que vai ser o mata-mata? Se for nesse nível, a Colômbia pode ser um time mais difícil do que Portugal. Algo que a gente não poderia imaginar antes da Copa, que pouca gente poderia imaginar, né? Enfim, é outra competição a partir de agora. A partir de hoje, com o possante África do Sul e Canadá. Tudo vai começar com essa partida empolgante das 4 da tarde, que é a cara de uma Copa do Mundo com 48 seleções. Você tem a classificação de times muito fraquinhos, os dois são fracos, né? Vamos combinar. E acaba até dos dois se enfrentarem nesse jogo. E o mundo está esperando agora para as 4 da tarde. Histórico de Portugal. Portugal teve boas apresentações em temporadas recentes. Ganhou a Liga das Nações. A Espanha foi finalista e ganhou a Eurocopa, né? Então são equipes que tiveram a própria Inglaterra. Chega em finais, duas finais. Duas finais. Perdeu as duas. Em casa, perdeu a outra, depois perdeu de novo, mas decidiu.
né? Estaria batendo na trave. O caso da Argentina. A Argentina ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa América, bateu o Brasil 2 vezes. E tinha um jogo para fazer com a Espanha, o campeão europeu, quando aconteceu na Copa América, aconteceu, né? A Argentina ganhou com o Diniz no Maracanã, na eliminatória 1-0, e ganhou de 4-1 e não quis fazer mais. Se quisesse forçar a barra, faria mais. O Brasil estava entregue, era o Dorival. Até cai depois do Dorival. E foi disparado o melhor time das eliminatórias e ganhou a Copa América. Tinha lá, a Colômbia estava lá também. Então, assim, esses times têm um histórico de futebol competitivo, França também, que pode ser retomado a qualquer momento. A questão... O modo Croácia agora pode eliminar tranquilo Portugal, porque ultimamente em Copa do Mundo a Croácia vem melhor que Portugal. A Croácia já está num processo de renovação, já tem alguns jogadores novos, outros veteranos. É um jogo só. É um jogo só, é meio que franca tiradora ali, porque Portugal tem uma responsabilidade, uma cobrança maior. Então, o Brasil não tem esse histórico. O Brasil está começando com o Ancelotti quase do zero. Qual o legado que ele herdou? Nada. Ele não herdou nada dos técnicos anteriores. Herdou um time ruim, mal treinado, bagunçado, nada. Então o Brasil não tem. O Brasil tem que construir. Essas equipes têm que recuperar. A Espanha tem desfalques, tem o Lamine Yamal em uma fase, tem justificativas para isso. Portugal até que bem decepcionante, de fato. Agora, tem bons jogadores, pode retomar seu jogo. Acho que tem uma questão que é delicada de se discutir, porque as pessoas têm dificuldade de entender. Mas o Cristiano Ronaldo é um peso. Hoje, ele não é mais o Cristiano Ronaldo, gente. Não é mais. Ele tem 41 anos, cara. Ele pode fazer um gol de classificação.